Fala pessoal, vamos começar aqui a correção do simulado 3 aí da UFO, beleza? A primeira questão que nós vamos resolver é essa questão 69. Ela fala o seguinte: na figura, ABC é um triângulo. Então a gente tem aqui ó, o triângulo ABC, beleza? E as suas medianas AP, BN e CM. Então nós temos as medianas AP, BN e CM, certo? Isso aqui é uma mediana também. Medem respectivamente 8, 10 e 4. Então vamos anotar aqui. Nós temos que o AP, isso aqui é uma mediana, que mede 8. Nós temos ainda que o BN é uma outra mediana, que mede 10. E nós temos que o CM é uma terceira mediana, que mede 4. Então olha só. Ele fala o seguinte pra gente, que o BQ, que é esse lado de cá, né, que é esse segmento daqui, ele é paralelo ao AC. E ele ainda fala uma outra informação, que 2BQ é igual ao AC. Então, o perímetro total do triângulo APQ é igual a. Então, qual é o perímetro que ele quer aqui? Ele quer do triângulo APQ. Veja que o triângulo APQ, esse triângulo grande aqui, o perímetro dele vai ser dado pelo quê? O perímetro do triângulo APQ vai ser igual. Vamos ver aqui no desenho, ó. O AP mais o PQ mais o QA, beleza? Então, olha só, essa aqui é a relação que nós temos. O perímetro do triângulo, o que o problema pediu pra gente, que é esse perímetro aqui, ele é igual à soma AP mais PQ mais QA. Agora, olha só, o AP, ele já deu aqui no nosso enunciado, né, que isso aqui é igual a 8. Então, agora falta a gente descobrir o quê? Falta a gente descobrir quanto que mede o PQ e quanto que mede o QA. Beleza, como que a gente vai fazer isso? Eu já deixei um desenho aqui do lado, eu peguei esse desenho aqui da questão, trouxe ele aqui para o lado e fiz algumas outras observações. Vejam que aqui, por exemplo, eu não fiz o triângulo APQ, porque ele não vai ser necessário a princípio para a gente resolver a nossa questão. Olha só, a primeira coisa que você tem que observar aqui é que esse segmento MN, ele é paralelo à base PQ. Ah, Maurício, por que isso acontece? Isso acontece porque como N, esse N aqui, ele é o pé da mediana, então quer dizer que ele é ponto médio, né? Então esse N é ponto médio de AC. Da mesma forma, o M é ponto médio de AB e o P é ponto médio de BC. Como esse cara aqui é ponto médio e o M também é ponto médio, quando eu ligo os pontos médios, né, de dois lados dessa forma aqui, o que nós estamos fazendo é encontrando a base média do triângulo. Mas você lembra lá atrás de ver que a base média desse triângulo é sempre paralela à base verdadeira, né? Então nós temos que o MN, ele é paralelo ao BC, beleza? Então essa é a primeira coisa que nós encontramos aqui. A gente achou que o MN é paralelo ao BC. Tá, e para que isso aqui vai ser útil para a gente? Bom, isso aqui vai ser útil pelo seguinte. Olha só, o que nós vamos poder fazer aqui então? A gente pode pegar esse segmento MN que nós fizemos aqui e nós podemos prolongar ele. Quando a gente prolongar, o que vai acontecer? Aqui vai aparecer um segmento QN. Aí você poderia perguntar, ah, Maurício, mas por que esse segmento existe, né? Por que esses três pontos são colineares? Isso aqui vem diretamente dessa relação que ele deu pra gente. Ele falou que o BQ, que era esse lado aqui, era igual a 2 vezes o AC. Bom, mas a gente já falou que o N é ponto médio de AC, né? Então, se aqui mede BQ, essa medida aqui também vai ser igual à medida de BQ. E aqui em cima também, beleza? Então, como isso tem a mesma medida desse lado, né? Quando a gente juntar esses pontos ali,
eles vão ser pontos colineares. Então, olha só, o que a gente sabe, né? O que o problema deu para a gente? Esse problema, ele deu para a gente, então, que o QN, que é esse segmento aqui de cima, ele é paralelo ao BC. Para que a gente vai usar isso? A gente vai usar isso agora nos dois passos para a gente descobrir quanto que mede o PQ e quanto que mede o QA, beleza? Então, primeiro vamos olhar aqui para o QA. O QA é essa diagonal aqui de cima e o BN, que foi o que ele deu para a gente, é essa diagonal aqui de baixo. O que vai acontecer aqui? Na verdade, esse BA ele vai ser a diagonal do quadrilátero BNAQ. Como isso daqui é diagonal, aquilo ali é uma diagonal e essas diagonais elas estão se encontrando no ponto médio, a gente sabe que esse quadrilátero aqui, o AQBN, ele é na verdade um paralelogramo. De paralelogramo, você lembra que os lados opostos eles são congruentes. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que esse lado aqui de baixo, ele tem a mesma medida desse lado aqui de cima. Então, olha só, o BN tem a mesma medida do QA, mas a medida do BN ele já deu no problema pra gente, que era 10, então vamos colocar aqui. Achamos quanto que mede o QA, beleza? Bom, agora de uma forma bem parecida também, a gente vai determinar quanto que mede o PQ. Para fazer isso, eu vou passar aqui o segmento PQ e vou passar o segmento MC. Observa que aqui de novo acontece a mesma coisa, né? Todos os lados opostos são paralelos. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Dessa forma, nós estamos de novo num paralelogramo. Então, os lados opostos vão ser congruentes. Bom, mas qual lado que a gente quer aqui? A gente quer o PQ. O PQ que é esse lado de cá. Mas esse lado de cá é o mesmo desse, né? Que a gente acabou de falar, que os dois têm a mesma medida, porque isso é um paralelogramo. E aqui nós estamos analisando lados opostos. Então, esses dois aqui têm, assim, a mesma medida. Bom, o que a gente tira daí? Que o PQ ele tem a mesma medida do CM. O CM mede 4, então o PQ mede 4. Bom, dessa forma, como que a gente termina a questão? Ele quer saber esse perímetro do APQ. E para a gente calcular esse perímetro, é só a gente somar esses valores, então. Que é 8 mais 4 mais 10. Isso aqui é igual a 22. O que confere a resposta, a letra B. Beleza? Então vamos agora para a próxima questão. A próxima questão é a questão 70. E ela fala o seguinte, ó. Ao pesquisar preços de compra de uniforme de duas empresas, E1 e E2 encontraram como melhor proposta uma que estabelecia o preço de venda de cada unidade por 120 menos N sobre 20, onde N é um número de uniformes comprados, com o valor por uniforme se tornando constante a partir de 500 unidades. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Ele está falando o seguinte, as duas empresas elas vão comprar uniformes, mas qual que é o preço de cada uniforme? O preço de cada uniforme é isso daqui, onde N é o número de uniformes comprados. Mas acontece o seguinte, se a empresa comprar mais do que 500 uniformes, esse valor aqui ele já está constante. Então, para qualquer número maior que 500, né, para qualquer quantidade maior que 500 unidades, essa empresa vai pagar o mesmo preço que ela pagaria se ela encomendasse 500 unidades, beleza? Bom, se a empresa E1 comprou 400 uniformes e a E2 600, na planilha de gastos deverá constar que cada uma pagou pelos uniformes, respectivamente. Então vamos lá, vamos fazer as análises, ó. Primeiro da empresa E1. Como que vai funcionar a empresa E1? Bom, ela vai pagar por cada uniforme 120 menos N sobre 20. Bom, mas quantos uniformes que ela comprou? 400. Então, na empresa E1, vamos até anotar isso aqui em cima, que o N aqui é igual a 400. Então, isso aqui vai ser igual
a 120 menos 400 sobre 20. Então, isso aqui vai dar 120 menos, aqui 400 dividido por 20, né? A gente pode cortar aqui esse zero com esse zero, fica 40 dividido por 2, que na verdade é 20, né? Então, isso aqui vai dar 100. 100 o quê? 100 reais o preço de cada uniforme que essa empresa vai comprar. Só que quantos uniformes ela vai comprar? Ela vai comprar 400. Então, o preço final que ela vai pagar, vamos escrever aqui, ó, preço final, ele vai ser 400 vezes 100, que é igual a 40 mil. Beleza? Então, a gente já achou que a empresa 1, ela vai colocar quanto lá na planilha de gastos dela? 40 mil. Então, nós já estamos na letra B ou na letra C, certo? Agora, a empresa 2, ela comprou 600. Então, vamos fazer a mesma análise aqui para a empresa 2. Deixa eu fazer uma divisão aqui. E como que vai funcionar a empresa 2? Bom, o número de uniformes que ela vai comprar é 600. Então, vamos aplicar aqui primeiro a fórmula para a gente ver quanto que ela vai pagar por cada uniforme. Então, vai ficar 120 menos N sobre 20. Agora, aqui a gente tem que reparar num detalhe interessante, né? Ele fala lá na questão que se eu comprar qualquer quantidade acima de 500 unidades, eu vou pagar o mesmo preço que eu pagaria para 500 unidades. Então, aqui nesse N, ao invés de eu colocar os 600, eu vou colocar 500. Então, nós vamos ter 120 menos 500 sobre 20. Então, isso aqui vai dar 120 menos, aqui a gente pode cortar o zero com zero, 50 dividido por 2 dá 25. Então, isso aqui vai ser igual a 95, beleza? Então, essa empresa ela vai pagar R$ 95 reais por cada uniforme. Agora, qual que vai ser o preço final, né, que ela vai pagar? Bom, o preço final vai ser... Agora, quantos uniformes ela vai comprar? A gente usou 500 para calcular o preço de cada uniforme, mas na verdade ela vai comprar 600 uniformes. Então vai ficar 600 vezes 95. E ao fazer as contas aí dos 600 vezes 95, você chega em 57 mil. Então, a empresa 1 gastou 40 mil e a empresa 2, 57 mil, o que nos leva à resposta letra C, beleza? Questão 71 do simulado 3. Ela fala o seguinte: se eu pegar um valor M0 aplicado a uma taxa unitária I por um período no regime de juros compostos, ela vai produzir no final de N períodos o montante M, dado pela expressão M igual a M0, 1 mais I elevado a N. Aquela formulazinha que a gente já está acostumado dos juros compostos, né? Dessa forma, utilizando as aproximações log de 2 igual a 0,3 e log de 3 igual a 0,48, o valor de R$ 2.800 aplicado a uma taxa de 20% ao ano produzirá um montante de R$ 3.500 ao final de... Então, a gente está aqui numa questão de logaritmo, tá? Por mais que pareça ser uma questão de matemática financeira, isso na verdade é uma questão de logaritmo. Vamos ver por que isso vai acontecer. Primeiro, essa minha expressão aqui, do montante, vamos escrever ela aqui em cima. M é igual a M0, que multiplica 1 mais I elevado a N. Beleza. Quanto vai ser o que essa pessoa ela vai aplicar? 2.800. Então, 2.800 é o M0 dela. E quanto que ela quer produzir? 3.500. Então, 3.500 é o montante, né? Então, vamos escrever aqui, ó. 3.500 é igual a 2.800 multiplicado por 1 mais. E a gente tem que a taxa aqui é de 20% ao ano. Se é 20%, é 0,2, né? Então vai ficar 0,2 elevado a N.
certo? Então vamos lá. Eu vou manter esse 3.500 no primeiro membro e vou dividir ele pelo 2.800. Isso aqui vai me resultar em 1,2 elevado a n. Agora, quando a gente está fazendo essa divisão aqui, olha, do 3.500 dividido por 2.800, observa que a gente pode cortar aqui 2 zeros, a gente pode cortar aqui 2 zeros. E a gente fica com 35 sobre 28. Essa fração aqui ainda dá para a gente reduzir dividindo ela por 7, né? Então, 35 dividido por 7 dá 5. E 28 dividido por 7 dá 4. Isso daqui vai ser igual. Esse 1,2 a gente pode reescrever ele como fração também, né? A gente pode escrever 12 sobre 10 elevado a n. Aqui a gente ainda pode melhorar um pouquinho mais a nossa expressão. A gente deixa os 5 quartos daqui e faz que isso é igual. Aqui eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Então eu vou ter que isso aqui é igual a 6/5 elevado a n. Certo? Agora não tem jeito, não tem como a gente fugir mais do logaritmo. Então vamos aplicar o logaritmo dos dois lados. O que a gente obtém? Que o log de 5 quartos é igual ao log de 6/5 elevado a n. Apliquei o log na base 10 dos dois lados. Bom, agora, o que a gente sabe aqui é que existe aquela propriedade dos logaritmos, né? Que nós já tratamos dela bastante aqui, que é o logaritmo da divisão. E o que me diz o logaritmo da divisão? O log de A sobre B é igual ao log de A menos o log de B. Aqui independente da base, né? A gente pode chamar de uma base C qualquer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa propriedade aqui. Então nós vamos ter que isso é igual ao log de 5 menos o log de 4. Que vai ser igual, aqui é a regrinha do tapa, né? Vamos escrever ela aqui do lado também. A regrinha do tapa, ela fala o quê? Ela fala que se eu tenho o log de A elevado a B numa base C, isso daqui dá B vezes o log de AC. Fechou? Então vamos dar o tapa ali no N. Vai ficar N que multiplica o log de 6/5. Agora aqui a gente pode trabalhar um pouquinho mais, né? Veja só, vamos fazer uma observação aqui no canto. O log de 5, como que a gente faz para calcular isso? O log de 5 eu não sei, o exercício não me deu. Então sempre que a gente quer calcular o log de 5 na base 10, né, tem um truquezinho aqui que é bem legal, que a gente faz o seguinte, ó. A gente reescreve esse log de 5 como sendo o log de 10 dividido por 2, certo? 10 dividido por 2 é 5, então eu voltaria ali. Mas a gente escreve dessa forma porque facilita um pouco nas contas. Então aqui eu vou ter log de 2 ao quadrado, né? Que é o 4, eu reescrevi ele como 2 ao quadrado. E isso daqui vai ser igual a n, que multiplica. Aqui a gente tem o log de 6 menos o log de 5. Vamos fazer mais uma passagem aqui. O log de 10 menos log de 2. Aqui eu tinha uma divisão, então eu já abri como subtração. Aqui eu vou dar o tapa no 2, então vai ficar menos 2 log de 2. Isso daqui vai ser igual a n, que multiplica. O log de 6 é o quê? É o log de 2 vezes 3. Menos o log de 5. Aqui a gente vai fazer a mesma ideia de lá, né? A gente vai escrever que isso é o log de 10 menos o log de 2. Observa que aqui tem um detalhe, né? A gente está menos o log de 5. Então vai ficar isso daqui com o sinal trocado, né? Na verdade é como se a gente estivesse assim, né? Vamos fazer diferente aqui. Aqui a gente está entre colchetes. E aí aqui a gente põe entre parênteses, aqui com menos. Beleza. Bom, agora o que vai acontecer? Vamos continuar a nossa questão aqui no canto.
A gente está aqui, certo? Então, olha só. Agora, quem que é o log de 10? Log de 10 na base 10 é 1. Menos o log de 2, certo? Aqui a gente poderia ainda fazer, né? Menos log de 2, menos 2 log de 2. Então, a gente chega em menos 3 log de 2. Isso daqui vai ser igual. Aqui a gente pode reescrever também, né? Como sendo n que multiplica. Aqui nós temos um produto de dois termos. Lembrando que o produto no logaritmo sai como soma. Então, vai ficar log de 2 mais log de 3. E aqui a gente tem o log de 10, que é 1, menos o log de 2. O menos com menos vai ficar mais, então vai ficar assim, né? Menos 1 mais log de 2. Beleza? Então, olha só, o que a gente chegou no final? A gente chegou que 1 menos 3 log de 2, isso daqui vai ser igual a n. Aqui a gente tem log de 2 mais log de 2. Então, n que multiplica 2 log de 2 mais log de 3 menos 1. Beleza? Então, para eu isolar esse n, eu vou deixar ele do lado de cá e vou igualar ele a 1 menos 3 log de 2. Tudo isso dividido agora por esse cara aqui, né? 2 log de 2 menos mais log de 3 menos 1. Certo? Aqui agora fica fácil, né? Se a gente aplicar os valores que ele deu pra gente, que é que o log de 2 é 0,3 e o log de 3 é 0,48, a gente chega nisso, ó. 1 menos 3. Log de 2 aqui ele deu que era 0,3. Então, 3 que multiplica 0,3 sobre 2 que multiplica o log de 2, 0,3, né? Que a gente acabou de usar. Mais o log de 3, que é 0,48. Menos 1. Se você fizer essas contas aqui, você vai achar o seguinte, olha. 0,1 sobre... Aqui é 0,48, certo? Então, vai ficar 0,1 sobre 0,08. E procedendo aí com as contas, você chega que isso aqui, na verdade, é igual a 1,25. Então, o que a gente chegou? Que vai levar 1,25 anos para aquele montante de 2.800 virar um novo montante de 3.500. Bom, a nossa resposta aqui está em meses, né? Mas 1,25 você sabe que é um ano mais um quarto do ano. E você sabe que um quarto do ano tem 3 meses. Por isso que a gente chega na alternativa letra B. Certo? Bom, a próxima questão do nosso terceiro simulado da UFO é uma questão de polinômios, de divisão de polinômios. Então vamos lá, questão 72. O produto entre o maior e o menor dos coeficientes do quociente da divisão desse polinômio pelo outro polinômio é... Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que dividir esses dois polinômios. Ao dividir, a gente encontra o quociente e vai fazer o produto entre o maior e o menor dos coeficientes. Então, vamos lá. A gente vai proceder aqui com divisão de polinômios, aquele algoritmo que você já conhece. Então, a gente tem 6 vezes x à quinta mais 3 x à quarta mais 5 x ao cubo mais menos 2x ao quadrado menos 4x mais 5. E a gente quer dividir isso daqui por... Então, a gente vai fazer a divisão disso por 3x ao cubo menos 2x. 3x ao cubo menos 2x.
Beleza, então quando a gente vai fazer divisão de polinômios, qual que é a primeira coisa que a gente tem que olhar? Nós temos que fazer esse x aqui virar aquele lá. Então a gente tem que multiplicar isso daqui, esse x ao cubo, por algum x elevado a algum dado termo que vira x à quinta. Eu lembro para você que quando a gente faz potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, a gente tem que pegar um expoente que somado com 3 dê 5, que na verdade esse expoente é 2, né? Bom, mas então a gente tem x ao quadrado, mas aqui nós temos 6x à quinta. Então a gente vai multiplicar isso aqui por 2, né? Para virar 6. Então a gente vai multiplicar isso por 2x ao quadrado. Então nós temos aqui o nosso primeiro termo do quociente. Vamos fazer a multiplicação. 2x ao quadrado vezes 3x ao cubo, isso vai dar 6x à quinta. Certo? Que vem para cá com o sinal trocado. 2x ao quadrado menos 2x, isso aqui vai dar menos 4x ao cubo, que vem aqui embaixo do x ao cubo, só que como está menos, eu trago mais, né? Eu sempre troco o sinal. Então agora, o que a gente faz? A gente tem que fazer ali a soma desses dois polinômios. Do polinômio que eu já tinha com o polinômio que nós acabamos de dividir. Então isso aqui vai dar 0, que vai dar 3x à quarta, mais 9x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 4x, mais 5. Bom, agora é a mesma história, né? A gente quer chegar no x à quarta. Então, por quanto a gente tem que multiplicar o x ao cubo? Simplesmente por x, né? Então, a gente faz mais x. Isso aqui vai dar x vezes x ao cubo, dá 3x à quarta. Então, vem para cá com o sinal trocado. Menos 3x à quarta. Agora, x vezes menos 2x, isso vai dar menos 2x ao quadrado, que vem com o sinal trocado, mais 2x ao quadrado. Agora, a gente soma esses dois polinômios e chega em quê? A gente chega em 9x ao cubo menos 4x mais 5. Até porque aqui vai dar 0, né? Agora, por fim, a gente tem que eliminar esse 9x ao cubo. Mas por quanto que a gente vai multiplicar, né? Aqui a gente já tem o x ao cubo. Então, basta a gente multiplicar por 3. Então, vai ficar 3 vezes 3x ao cubo dá 9x ao cubo. A gente troca o sinal. 3 vezes menos 2x dá menos 6x. Então, vai ficar mais, né? A gente troca o sinal. Mais 6x. Basta agora nós fazermos a soma desses dois polinômios. E a gente tem que a soma desses polinômios é 2x mais 5. Então, olha só, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos esse primeiro polinômio, que era o p de x, e nós dividimos ele pelo segundo polinômio, que era o d de x. Quando a gente fez essa divisão aqui, a gente chegou nesse carinha. Deixa eu pegar aqui um outro pincel. Nesse aqui, que é o meu quociente. E esse aqui, que é o meu resto. Bom, lembrando que esse daqui era o meu dividendo. E esse daqui era o meu divisor. Bom, então nós já chegamos no seguinte, nós fizemos a divisão do p de x pelo d de x. Agora ele quer saber qual que é o produto entre o maior e o menor dos coeficientes desse quociente. Agora, quem são os coeficientes? Bom, os coeficientes nada mais são do que os carinhas que estão multiplicando o x. Quem são esses aqui no quociente? Ó, a gente tem o 2, quando não aparece nada aqui, é o 1, e o 3. Então, o maior deles o maior coeficiente é 3.
E o menor? Bom, o menor coeficiente é 1, né? Se a gente faz 3 vezes 1, isso aqui dá 3. Então, o produto entre o maior e o menor coeficiente do quociente é 3, que é a resposta letra A. Com isso, nós terminamos aqui as resoluções das questões fechadas do simulado 3 da UFO, beleza?